batismo nas águas, mas nós conseguimos ver o batismo com água. Então não é o batismo do Espírito, é batismo com água. Então o batismo muitas vezes é confundido porque às vezes, mesmo na profissão cristã, ele é confundido se uma determinada forma de batismo não for efetuada da maneira como eles acreditam, não vale o batismo. Então, forma de batismo é uma coisa. Como que é forma de batismo? Às vezes, por vários motivos, a pessoa é batizada por aspersão. Então, a água é aspergida sobre a pessoa que vai ser batizada. Às vezes é por efusão, a água é derramada sobre a cabeça da pessoa. E às vezes é por imersão, a pessoa é fundada na água. E normalmente entre os irmãos, nós usamos assim, traz para uma piscina ou tem um rio, seja onde haja água suficiente, e normalmente nós fazemos assim, que é mais o nome batismo que significa, é morrer e ressuscitar, vamos dizer assim, com Cristo. Então, às vezes, como eu digo, no meio dos irmãos, normalmente é comum nós batizarmos dessa maneira, usarmos essa forma de batismo, até pelo fato de onde nós viemos. Às vezes nós trazemos algumas doutrinas e para nós nos sentimos mais confortáveis de fazer dessa maneira. Mas isso, repito, não impede de ser feita de outra maneira. O que importa? Batismo com água. Existiu o batismo, foi chamado de batismo para Moisés. Paulo fala isso nós não vamos abrir lá por causa do tempo, tá sol, então nós só vamos mencionar e depois alguém deve estar gravando. Se tiver alguma dúvida, os irmãos aqui mesmo podem ajudar, ou se não, pode falar comigo também, não tem problema nenhum. Às vezes está com dúvida, suscitou alguma dúvida, nós estamos à disposição, os irmãos estão à disposição para conferir isso na palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios 10, nós vemos versículos 1, 2 e 3, sendo mencionado que eles passaram pelo Mar Vermelho. Então, eles passaram pelo Mar Vermelho e Paulo usa essa figura como um batismo, como se eles estivessem batizados para Moisés. O seu líder, o seu libertador, o seu guia era Moisés. E no Evangelho, para citar um Evangelho, em Marcos, capítulo 1, nós vamos ver o batismo do arrependimento, que era o batismo que João Batista fazia. Isso acontecia no Rio Jordão. Por isso que muitas vezes os irmãos falam assim, vamos batizar lá no Rio Jordão, porque lá é que vale, aqui se for outro lugar não vale. Às vezes a pessoa fala assim, mas você já foi batizado já? Quantas vezes? 36 vezes. Mas daí você já foi batizado no batistério da minha igreja? Não fui, então não vale, tem que batizar. Se foi batizado 47 vezes, tem que ser batizado no batistério da... Isso não tem fundamento bíblico. Então, no Evangelho de Marcos, nós vemos o batismo para ou de arrependimento, que era João Batista falando assim, arrependei-vos. Eles tinham que se arrepender e sair daquela ordem de coisas e esperar o Messias que viria. O Messias já estava no meio deles, que era Jesus Cristo. E Jesus já estava ali e foi batizado nesse próprio batismo. Ou seja, ele se identificou com esse remanescente. O remanescente que saiu daquele sistema, daquela ordem de coisas para esperar o Messias que viria e já estava no meio dele. Então, esse é chamado de batismo de arrependimento. Depois nós vemos o batismo para o Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus fala, ide, fazei discípulos, ou... esqueci a maneira como ele fala aqui. Mateus 28, ele fala assim, isso o Senhor falando aos seus discípulos. Ele fala assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, ou fazeis discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão, não é o batismo para Moisés, não é o batismo de arrependimento, é o batismo cristão, onde as pessoas, muitas vezes estando num círculo onde há um só Deus,
no círculo onde há um só Deus. Essas pessoas são tecnicamente pagãs, ou às vezes a pessoa não crê que exista Deus, ele está nesse círculo onde Deus Criador está governando sobre ele. Ainda que a pessoa não acredite nisso, isso não muda a situação. Então, essa pessoa que está nesse círculo, provavelmente essas pessoas que vão ser batizadas hoje, estão nesse círculo. Tecnicamente, num certo sentido, elas são pagãs. Então, o que os pais estão fazendo? Os pais que já são cristãos querem falar assim: eu vou introduzir o meu filho, agora ele não vai entender. Lembra quando os israelitas saíram do Egito para entrar no deserto? Os filhos muitas vezes não estavam entendendo nada, mas o pai falou: eu vou tirar você, eu não vou esperar outra oportunidade, porque era o que Deus estava falando para eles lá. Então hoje nós vamos ver isso, porque uma das coisas que o batismo faz é, o batismo é ligado somente à terra, não liga ao céu. Não tem salvação da alma pelo batismo. O batismo salva nesse sentido assim, ele está nessa esfera, vamos pôr, pagã. O batismo para o Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo cristão, muda a pessoa de posição. Ela sai de uma esfera pagã e entra numa esfera cristã. Ainda que muitas vezes a pessoa que está sendo batizada não entenda do que está acontecendo. Repito, isso então nós vemos esse princípio que nós vemos do batismo cristão, mas o batismo de casas. Um exemplo é o caso de em Atos 16, quando existia Lídia, uma vendedora de púrpura, e aparentemente ela era chefe do lar, ela era autoridade lá. Obrigado, bem. Ela era autoridade do lar. Então, vou ler só 2 versículos. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo tal. Então, na fé dessa mulher, ela falou assim: batiza. Ela creu. Então ela quis que toda a sua casa, a casa nesse momento, aparentemente, não se restringia somente aos filhos, mas também aquelas pessoas que estavam sob a autoridade dela, os servos. Muitas vezes nós vemos isso, chamado de casa. Nós chamamos também batismo de famílias. O apóstolo Paulo fala que não tinha batizado a não ser a família de Estéfanas. Ele não lembrava, não sabia se tinha batizado outro. Então, era essa a família de Estéfanas, muito usada por Deus. A gente vê lá em Coríntios. Elas foram batizadas nesse princípio, no batismo cristão. Em Atos 16 ainda, nós vemos o carcereiro sendo batizado. O carcereiro que estava quase pronto para se matar, ele não vai se matar, e daí eles vão pregar o evangelho. Primeiro esse carcereiro fala: o que é necessário que eu faça para que seja salvo? O apóstolo, ou eles vão falar assim: tem que ser batizado. O que é necessário fazer para me salvar? Tem que ser batizado? Não. O que é necessário para que eu faça para me salvar? Eles falam assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então a salvação é por crer. Mas aqui o que ia acontecer? Eles iam agora, outrora contrários a Paulo, agora eles iriam ser batizados, eles iriam mudar de posição. E como que aconteceu? Atos 16 fala assim: e lhe pregaram a palavra. Então eles, os apóstolos ali, o apóstolo e Silas, Paulo e Silas, eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então o carcereiro, aparentemente, ele pega os filhos, seja todos os que estavam sob sua responsabilidade, ele falou assim: vocês vão entrar comigo nessa esfera cristã.
vão mudar de posição. Então eles são batizados no batismo cristão, na fé, na autoridade dos pais. Os pais criam e eles foram batizados na fé dos pais. Muitas vezes sem entender. E aquelas pessoas também que faziam parte da família, da casa do carcereiro. Então esse é um princípio. O que está acontecendo aqui? Muitas vezes, repito, ele não é compreendido, mas o que vai acontecer, aparentemente aqui, é o batismo de casas. Onde as crianças falam assim, mas não é isso que crê, ele não crê. Tá bom, mas eles não creem ainda. Ou eles têm aquela medida de compreensão, nós não sabemos nem, eles não professam nada, eles não estão na idade ainda de dar esse passo tão importante na vida deles. Mas os pais introduzem esses filhos para essa esfera onde eles estão. Então, eu vou só mais ler esses 3 versículos aqui. É Efésios capítulo 4, versículo 4, fala assim, no versículo 4, fala assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, esse há um só corpo é um círculo onde aqui é só crente verdadeiro. Aqui, para fazer parte do corpo, tem que ser selado com o Espírito Santo. Para ser selado com o Espírito Santo, tem que crer no Evangelho da sua salvação. Então, faz parte do corpo quem? Quem crê no Evangelho da sua salvação. Então, somente crentes verdadeiros, e o Senhor conhece os que são seus, fazem parte desse círculo. Depois há um outro círculo que fala assim, nesse círculo, olha só agora, gente. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E é isso que vai acontecer hoje. Essas pessoas que estão nesse círculo do versículo 6, falam um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esse círculo onde há essas pessoas que nasceram, estão aqui, elas vão ser introduzidas nesse outro círculo que foi mencionado no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, para entrar nesse círculo, olha só, para entrar nesse círculo onde há um só Senhor, o que tem que ser feito? Como que eu introduzo uma pessoa nesse círculo onde há um só Senhor? Esse Senhor que virá reinar, existe um reino e esse Senhor está ausente agora. Por fé, nós introduzimos com a água do batismo, o batismo com água. Repito, não está falando batismo nas águas, está falando batismo com águas. Então, essas pessoas que vão ser batizadas, que estão super interessadas, super, então, elas, sem saber, na fé dos pais, vão ser introduzidas nesse círculo onde há um só Senhor. Porque hoje, por exemplo, a mãe está lendo a Bíblia e ela está explicando as coisas tecnicamente para um pagão. Então ele está falando assim, mas eu quero meu filho que seja um santo. Santo como? Salvo? Não, um santificado, onde ele entra num círculo onde há ricas bênçãos, as bênçãos cristãs. Então, o que está acontecendo hoje? Esses que vão ser batizados vão entrar nesse círculo cristão. Nós não estamos falando que eles creem. Creio que os pais creem. Mas nós não sabemos qual é a responsabilidade deles diante do Senhor. Eles têm a medida de compreensão que o Senhor dá. E nós podemos entrar nisso também. Mas o que vai acontecer? Eles vão entrar para o círculo cristão. Então, cada um que hoje não pode ser chamado de cristão por não ter sido batizado, a partir do momento que ele sai da água, ele passa a ser tecnicamente um cristão. Então é isso que vai acontecer e nós vamos dar graças que o Senhor possa conduzir e terminar esse rito. Nosso Deus e nosso... Nossa primeira criança que ia ser batizada vai ser a Ana Júlia. Ana Júlia
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Natália Alves de Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nicole Alves de Oliveira, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cecília de Souza Nunes, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Brito, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brenda da Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriela Araújo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristina Brito, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme Bispo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi Bispo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicolas Campos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.